Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gratidão pelo apoio de vocês, motivando e dando aquela força ao nosso trabalho. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E vamos ao vídeo. Nossa história começa assim. Numa base para treinamento de táticas e sobrevivência para soldados. Na base principal do Pico da Montanha, como era conhecida, esta base ficava próxima a uma montanha de difícil acesso, especialmente pelas condições climáticas da região. E no topo da montanha tinha uma base de apoio. É um alojamento tipo tenda com uma lona camuflada e um cercado de madeira em volta para se proteger de predadores da região. O Tenente Soares era quem comandava os treinamentos, e a cada 3 meses recebia novos soldados para treinar. Então começou a nova temporada de treinamento. A cada temporada o tenente recebia 12 soldados, e que estes soldados se dividiam em 4 grupos de 3 e que cada grupo tinha uma cor diferente. As cores eram preto, azul, vermelho e verde. O tenente responsável pelo treinamento chegou no pátio, onde os 12 novos soldados já o aguardavam, vestido em sua farda camuflada, e cumprimentou os soldados com um olhar sério e firme. Ele os conduziu para uma área de treinamento ao ar livre, onde eles iniciaram o aquecimento e o alongamento. O treinamento começou com uma série de exercícios de corrida e flexões. Os soldados se esforçaram ao máximo para seguir o ritmo do tenente e manter o ritmo, respirando pesadamente enquanto suavam sob a intensidade do treinamento. Em seguida, eles se dirigiram para um campo aberto onde começaram a praticar táticas de combate. O Tenente Soares ensinou-lhes como manusear armas, como mover-se em equipe e como proteger-se em combate. Os soldados praticavam essas táticas repetidamente, aprimorando seus movimentos e desenvolvendo seus reflexos. Após várias horas de treinamento intenso, os soldados finalmente terminaram o dia. Eles estavam cansados e exaustos, mas satisfeitos por ter passado pelo primeiro dia de exercício. Já estava anoitecendo. O tenente e os soldados retornaram para a base principal. Chegando à base, os soldados se despedem do tenente com uma saudação militar e partiram para seus dormitórios, ansiosos para descansar e se preparar para o próximo dia de treinamento. Eles sabiam que ainda havia muito a aprender e que o caminho para se tornarem soldados bem-sucedidos seria longo e difícil, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que lhes fosse apresentado. Os soldados estavam se preparando para dormir, quando neste momento entrou o sargento com as fardas de quartos, de cores diferentes, e falou para os soldados eles deveriam fazer quartos grupos de 3, e que ao amanhecer, já era para eles estar com os grupos formados. No dia seguinte, por volta das 5 da manhã, os soldados já estavam no pátio aguardando o Tenente Soares, e logo em seguida ele chegou dando bom dia, e já foi logo explicando como seria o dia dos soldados. Então o tenente falou: o sargento vai ministrar um exercício de alongamento e aquecimento, depois vai deixar vocês em quartos pontos diferentes, onde em cada ponto ficará um grupo 3, e continuou falando: cada um de vocês receberá um kit de sobrevivência. Neste kit tem um cantil de água, uma faca e um pedaço de chocolate. E tem mais, cada grupo vai percorrer a pé uns 3,5 km de distância até base de apoio, e não se engane, o percurso é extremamente adverso. Mais 2 coisas que vocês precisam saber. Primeiro, a média de chegada dos grupos anteriores é por volta das 3 horas da tarde. E a segunda coisa é que há previsão de chuva forte no fim da tarde. Então o tenente saiu e deixou o sargento para fazer os preparativos finais. O sargento ministrou os exercícios, entregou os kits e levou os grupos para os pontos determinados. Então cada grupo iniciou sua caminhada para localizar a base de apoio. Se passaram algumas horas e ainda nenhum grupo tinha chegado à base de apoio. Por volta das 2h40 da tarde, chegaram 2 grupos, e notaram que o tenente já tinha chegado. Logo em seguida chegou outro grupo. Já se passavam das 3 horas da tarde e nada do grupo verde chegar à base de apoio.
O tenente já preocupado com a demora do grupo, quando neste momento o grupo que estava faltando chegou, exausto e assustado. O tenente perguntou ao grupo o motivo do atraso. Então os soldados responderam que encontraram uma trilha de pegadas fora do normal. Eram pegadas grandes, mas depois as pegadas sumiram. Os soldados perguntaram ao tenente se na região tinha ursos. O tenente respondeu que não, mas disse que, há uns 10 anos atrás houve um ataque de lobos famintos na base. O tenente Soares liberou o grupo para que eles pudessem descansar. Os soldados, agora estavam em sua primeira noite em uma base isolada da montanha. E como estava previsto, ao anoitecer começou a chover. A chuva estava caindo incessantemente e com rajadas de ventos fortes. Mas eles estavam aquecidos e confortáveis fazendo suas refeições e se preparando para dormir. De repente, eles ouviram um ruído aterrorizante, seguido pelo som de patas de animais correndo em sua direção da base. Eles acenderam a lanterna e aguardaram o que seria que estava vindo em direção deles, e pouco tempo depois notaram um bando de lobos famintos e raivosos se aproximando rapidamente. "O que diabos faremos agora?", disse um dos soldados, enquanto sacava sua arma. "Não atirem, não queremos chamar mais atenção para nós mesmos", respondeu outro soldado. "Mas como vamos afastá-los?" "Eles parecem muito famintos", disse um terceiro soldado, observando os lobos se aproximando cada vez mais. O tenente rapidamente tomou a liderança e gritou: "Encontrem algo para se protegerem, o que quer que seja, e façam muito barulho. Vamos mostrar a eles que somos mais fortes." Os soldados rapidamente encontraram tudo o que puderam, e começaram a bater nos objetos fazendo muito barulho. Os lobos pararam por um momento, surpresos com a reação dos soldados, mas logo começaram a uivar e rosnar novamente, tentando encontrar uma brecha na defesa do grupo. "Não se mexa, não deixe que eles se aproximem, fiquem juntos", ordenou o tenente. Os lobos começaram a se aproximar com mais força, mas os soldados permaneceram firmes e juntos, batendo nas coisas e fazendo muito barulho. Finalmente, os lobos desistiram e recuaram para a floresta. "Isso foi por pouco", disse um dos soldados, ainda tremendo de medo. "Estamos todos vivos, e isso é o que importa", respondeu o tenente. "Agora, vamos tentar dormir e nos mantermos quentes. Ainda temos muito pela frente amanhã." Os soldados concordaram, e, com seus corações ainda acelerados, se aconchegaram em suas camas, para tentar dormir. Mas aquela noite chuvosa estava apenas começando, quando neste momento ecoou um grande e assustador rugido. Os soldados se levantaram em pânico, perguntando entre si o que foi isto. O tenente respondeu: "Com certeza não foi os lobos", e continuou: "Pelo tamanho do rugido, deve ser um animal maior." O tenente Soares gritou: "Soldados, peguem suas armas e se preparem para atirar." Eles escutaram um grande barulho de madeira se quebrando. Um soldado apavorado com aquela situação falou: "O que está acontecendo lá fora?" Quando neste momento deu um grande relâmpago, revelando que estava lá fora e com muitos lobos ao seu redor. Os soldados ficaram em choque quando viram uma criatura desconhecida surgindo no meio das árvores. Ela parecia ser alta, peluda e andava em pé, como um ser humano, mas com a aparência selvagem de um animal. Os lobos, por sua vez, estavam ainda mais agressivos do que antes, e pareciam estar obedecendo à criatura, como se fossem seus aliados. Os soldados tentaram se preparar para o pior, pegando suas armas e se posicionando em círculo para se proteger. Mas não foi o suficiente. Os lobos começaram a atacar com mais fúria, e a criatura parecia estar direcionando seus movimentos. Os lobos começaram a atacar e um dos soldados foi mordido na perna e caiu no chão, gritando de dor. Os outros soldados tentaram ajudá-lo, mas a criatura se aproximou rapidamente,
e deu um grande rugido. "O que diabos é isso?" gritou um dos soldados, sem saber como lidar com a situação. "Não importa. Apenas atirem. Temos que nos proteger", respondeu o tenente, dando exemplo e abrindo fogo contra a criatura e os lobos. Os soldados começaram a atirar freneticamente, mas a criatura parecia resistir a seus tiros e continuava avançando. Os lobos também eram difíceis de abater, e estavam se aproximando cada vez mais do grupo. Em um momento de desespero, os soldados tiveram uma ideia. Eles pegaram suas granadas e as jogaram na direção dos lobos e da criatura. Houve uma explosão ensurdecedora, e o local se encheu de fumaça. Quando a fumaça começou a dissipar, os soldados viram que alguns lobos estavam mortos. Mas a criatura tinha escapado. Eles conseguiram se proteger, mas ficaram abalados e feridos. O soldado que havia sido mordido estava desmaiado, e os outros estavam tremendo de medo. O tenente, tentando animar a moral dos soldados, falou: "Vocês lutaram bravamente, mas a batalha ainda não acabou. Aquela fera pode voltar a qualquer momento. E agora ajudem os soldados feridos a se levantarem." O tenente rapidamente ordenou que seus soldados se levantassem e se preparassem para o pior. Eles sabiam que a criatura tinha escapado, e que era apenas uma questão de tempo até que ela voltasse. Os soldados estavam abalados e feridos, mas sabiam que tinham que lutar pela sobrevivência. Eles se levantaram com dificuldade e pegaram suas armas, prontos para enfrentar a criatura e qualquer outro perigo que pudesse surgir. A pressão entre eles aumentava. Os soldados sabiam que enquanto aquela fera estivesse lá fora eles não estavam seguros, mas logo perceberam que algo estava errado. Eles ouviram um rosnado baixo vindo da escuridão e, de repente, foram atacados por mais lobos. Os soldados tentaram lutar com todas as suas forças, mas estavam cansados e feridos. Os lobos eram muitos e estavam muito famintos. Eles avançavam em uma onda de dentes e garras, cortando o ar com seus uivos selvagens. Os soldados dispararam suas armas, tentando afastar os lobos. Mas eles continuavam a se aproximar, implacáveis. Os soldados estavam encurralados e sem saída. De repente, a criatura surgiu do nada, correndo em direção aos soldados. Seus olhos brilhavam com um brilho vermelho sangue, e suas garras eram afiadas como navalhas. Os soldados se preparam para lutar, sabendo que suas vidas estavam em jogo. Eles abriram fogo contra a criatura, tentando detê-la antes que fosse tarde demais. A batalha foi intensa e feroz, com os soldados lutando com todas as suas forças contra a criatura e os lobos. Havia tiros, rosnados, gritos de dor e desespero. No final, os soldados conseguiram afastar a criatura e os lobos, mas não sem sofrer grandes perdas. Eles estavam cansados, feridos e abatidos, mas ainda vivos. A chuva e o vento frio continuavam sem trégua. O soldado em desespero gritou: "Tenente, minha munição acabou." O tenente olhou para sua arma e viu que só restava a munição do pente. Naquele momento sentiu o coração afundar no peito. O tenente viu o desespero no rosto dos soldados e sabia que precisava fazer algo para levantar a moral deles. O tenente Soares se aproximou dos soldados e colocou a mão em seus ombros, olhando diretamente em seus olhos, e falou: "Camaradas, vocês até aqui estão de parabéns, e não vamos desistir agora. Quem tiver munição, foque em atirar nos lobos, e outros pegue sua faca. Precisamos encontrar uma maneira de vencer essa coisa, mesmo sem munição", disse o tenente, tentando manter a esperança dos seus homens. Neste momento, mais um grande rugido ecoou entre as árvores, e os lobos que restaram partiram em direção dos soldados. O tenente gritou: "Atire nos lobos." Mais uma vez era travada uma batalha entre lobos famintos e os soldados pela sua sobrevivência. Em meio à batalha,
Um lobo conseguiu furar o bloqueio e atacou e mordeu um soldado. Os outros soldados perceberam e com a faca em punho esfaquearam e mataram o lobo, salvando seu colega. Neste instante os soldados começaram a gritar, sem munição, e continuou gritando sem munição. Houve um breve silêncio, só se escutava o barulho da chuva caindo. O tenente respirou fundo e rapidamente começou a avaliar a situação. Eles estavam sem munição, com a chuva torrencial dificultando a visibilidade e a mobilidade. E a criatura ainda solta, eles precisavam agir rapidamente para garantir a segurança do grupo. O tenente Soares falou em voz alta: "Camaradas, estamos sem munição, exausto, feridos, mas estamos vivos", e continuou falando: "Vamos nos dividir em equipes e começar a construir algumas armadilhas. Precisamos montar essas armadilhas antes que a criatura nos ataque novamente." Os soldados trabalharam em equipe, construindo armadilhas improvisadas com as ferramentas que tinham. Eles montaram armadilhas de laço e armadilhas de gravetos. Com as armadilhas prontas, os soldados ficaram em alerta, esperando pela próxima investida da criatura. Eles sabiam que a chuva dificultava a tarefa da criatura de detectar as armadilhas, mas também sabiam que precisavam manter a guarda alta. De repente, ouviu-se um rugido vindo das árvores em meio à escuridão. A criatura estava furiosa, ela sabia que os lobos estavam mortos. Os soldados rapidamente se posicionaram e ficaram em posição de defesa, torcendo para que a fera caísse em uma armadilha. Mas a criatura estava mais esperta dessa vez. Ela se movia com cuidado, evitando as armadilhas e tentando atacar de surpresa. Os soldados escutaram aquelas pisadas fortes vindo em direção deles. De repente, mais um grande rugido. A criatura caiu em uma das armadilhas de laço. Ela estava se debatendo presa, e antes que a fera escapasse, os soldados aproveitaram a oportunidade para atacar, e golpeando com suas facas em punhos. Finalmente, a criatura cedeu, caindo morta aos pés dos soldados. A chuva continuou a cair. O tenente, orgulhoso de seus camaradas, falou: "Soldados, vocês são verdadeiros heróis. Sobrevivemos à noite mais difícil de nossas vidas e lutamos contra lobos famintos e uma criatura mortal. Mas nunca se esqueçam, o verdadeiro inimigo sempre está dentro de nós mesmos. Mantenham-se unidos e fortes, e nunca desistam." Os soldados se abraçaram, sentindo uma mistura de emoções. Eles estavam cansados, feridos e com medo, mas também estavam mais fortes, mais unidos e mais confiantes do que nunca. Eles haviam sobrevivido a uma das mais difíceis provações de suas vidas, e estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. E se você chegou até o final deste vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E deixe seu comentário. Assim vocês estarão fortalecendo nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.